Olá pessoal, aqui quem vos fala é Thiago da Hora para Blender Web. Neste tutorial iremos estudar os constraints. Eles serão utilizados em nossa animação do braço mecânico. O painel de constraints pode ser localizado na janela Properties e é este botão com desenho de corrente. Nele temos uma aba chamada de Object Constraints e podemos clicar neste botão e será aberta uma janela pop-up com uma lista dos constraints que o Blender possui. Os constraints de nosso interesse são os constraints Transform, Tracking e Relationship. Os constraints Motion Tracking são constraints utilizados para mapeamento de câmera e não serão abordados neste tutorial. Os principais constraints que podemos utilizar é o Copy Location. Esse constraint copia a localização do objeto alvo, fazendo com que o objeto proprietário tenha a sua localização coincidente com a do objeto alvo. Um constraint é não funcional quando sua caixa se apresenta na cor vermelha. Clique na caixa Target Object e selecione a opção Cube. Veja que o nosso cone passa a ser posicionado na posição do cubo. Uma grande vantagem em relação às hierarquias estudadas no terceiro tutorial é que com os constraints podemos animar seus parâmetros, já a hierarquia não pode ser animada. As principais configurações deste constraint são seus eixos X, Y e Z. Temos a opção Invert, onde podemos inverter a posição do objeto com relação à posição do objeto alvo. Por exemplo, vamos desmarcar a opção X e veja que o objeto mantém o seu eixo X. Além disso, devemos destacar também que o objeto proprietário é ligado ao objeto alvo. Além disso, podemos destacar que ao ligarmos um objeto a outro por meio de constraints, teremos uma linha pontilhada em azul. Vamos marcar a opção X e marcar a opção Invert. Veja que ao movermos o cubo em uma direção, em um sentido, o cone é movido no sentido inverso. Temos ainda a opção Offset, que mantém a distância do objeto ao objeto alvo. Temos a opção Space. Nessa opção, definimos o tipo de espaço utilizado para a transformação. Seria a orientação de comparação dos objetos. Temos a orientação do objeto proprietário e temos a transformação do objeto alvo, ou seja, a orientação do objeto. Outro constraint muito utilizado que estaremos mostrando aqui é o constraint Copy Rotation. É muito parecido com o Copy Location, diferenciando-se de que este constraint é utilizado para copiar a rotação do objeto. Ao rotacionarmos o cubo, o cone é rotacionado da mesma maneira que o cubo. Temos a opção Invert, que inverte a direção. Temos a opção Offset, que mantém a rotação original do objeto. Isso nos permite também que rotacionemos o objeto, mesmo com o constraint ativado. Se desmarcarmos a opção, o objeto não pode ser rotacionado de forma independente. Temos a opção Space, que funciona da mesma maneira que o constraint Copy Location. Vamos mostrar aqui ainda também o Copy Scale, que copia a escala do objeto. Você pode selecionar o eixo de escala e tem a opção Offset, que mantém a escala atual do objeto. Temos ainda a opção Space. Temos o constraint Copy Transforms. Ele copia todas as transformações do objeto alvo
Nele temos ainda a opção de Vertex Group, quando é um objeto de malha, onde podemos selecionar um grupo de vértices que será utilizado como alvo para o nosso objeto. Temos a opção Space. Outro constraint interessante é o Limit Distance. Ele limita a distância máxima que um objeto pode ter de outro a partir do parâmetro de distance. Este constraint limita a distância máxima que um objeto proprietário pode ter do seu objeto-alvo. Vamos selecionar o objeto-alvo e a distância que este objeto pode ter do seu objeto-alvo é a distância atual. Aqui no nosso caso temos 3.008. Veja que se posicionarmos o objeto em qualquer sentido, ele sempre manterá esta distância. Você pode definir qualquer distância neste campo. Temos a opção Reset Distance, que vai atribuir a distância atual do objeto. Temos a opção Clamp Region. Ele vai selecionar o tipo, ele vai selecionar a referência que o objeto utilizará para se distanciar do objeto-alvo. Temos a opção Inside, parte de dentro, Outside, parte de fora, e On Surface, utiliza a superfície do objeto. Interessante utilizar em formas irregulares. Temos a opção Front Transform, que é uma opção que ela acontece da seguinte maneira. Quando selecionamos o nosso objeto, por exemplo, no eixo X e continuamos movendo paralelo a este eixo, o Blender continua calculando a distância real do objeto, mas a sua distância visual continua a mesma. Se tentarmos voltar ele para o lado oposto, note que há uma diferença na posição. Chegará um momento que vamos chegar num ponto onde seu objeto começará a se mover. No caso, ele criou um offset de movimentação para este objeto. Para que isto não aconteça, marque a opção For Transform. Veja que independente da movimentação do mouse, agora ao movermos o objeto ele se movimentará em tempo real. Vamos conhecer os constraints. Limit, temos o Limit Location, Limit Rotation e Limit Scale. Limit Location limita a localização do objeto nos seus respectivos eixos e não é um constraint de relacionamento, ele apenas é utilizado no objeto. Você pode selecionar os eixos nos quais você deseja que o objeto não se mova, por exemplo, o eixo X, Y ou Z, e este objeto não irá se mover em nenhum dos eixos especificados, dependendo também se é a parte positiva em máximo ou a parte negativa em mínimo. Também possui a opção For Transform e tem a opção Convert, que funciona da mesma maneira que a função Space, onde você seleciona o espaço proprietário do objeto. Vamos ver como exemplo. Em X, o espaço local ele não consegue se mover no eixo X, que foi o eixo que especificamos, e seu valor é 0. Se reduzirmos o valor, ele agora pode se movimentar no máximo. Os constraints Limit Rotation e Limit Scale funcionam basicamente da mesma forma que o Limit Location. Veja suas interfaces. Vamos conhecer o constraint de relacionamento chamado de XDoff, que é um constraint de parentesco. Ele funciona do mesmo modo que o parentesco criado utilizando a tecla Ctrl P. A exceção é que podemos animar este parentesco. Em Target selecionamos o objeto pai, ou seja, o objeto alvo, e o objeto proprietário agora segue o objeto alvo. Podemos selecionar o tipo de transformação que ele sofrerá. Por exemplo, ele sofrerá aqui apenas localização e rotação, não sofrerá alteração de escala. Veja. Vamos apagar esse constraint off. Vamos
selecionar o cubo e adicionar o constraint shield off novamente. Vamos selecionar a opção Cone. E agora veja que quando clicamos em Set Inverse, o objeto volta à sua posição original. Se clicarmos em Clear Inverse, ele faz com que o objeto proprietário tome a posição do objeto alvo. O importante nesse constraint e em todos os outros é que podemos animar a influência. Essa influência que irá determinar quando este constraint irá agir. Para isso é só posicionar o cursor do mouse sobre a influência e teclar I. Se mudarmos o quadro-chave, diminuirmos a sua influência e teclarmos I, vamos inserir um quadro-chave no quadro atual. E veja o resultado. E aí está a vantagem de utilizarmos o constraint shield off em parentescos animáveis. Então é isso aí. Nesta aula conhecemos os principais constraints, pelo menos os que utilizaremos nesta aula de introdução às ferramentas de animação do Blender, e no próximo tutorial iremos iniciar a modelagem do braço mecânico. Então, vos espero lá.